exercício sobre flexão composta. Lembram do que é a flexão composta? É aquela em que eu tenho os efeitos combinados da força axial e do momento fletor. Ambas as solicitações, ou seja, o momento fletor e a força axial, geram tensões normais longitudinais ao eixo do elemento. Então, vamos ver um exemplo? O problema que nós vamos resolver aqui é o seguinte. Nós temos um pilar e este pilar recebe duas vigas, uma de cada lado, mas ambas na mesma direção, que é a direção Z. Então, neste pilar, nós definimos um sistema de eixos. O eixo longitudinal, ao longo do comprimento dele, que é o eixo X, e os eixos no plano da seção transversal, que são Z e Y. Este pilar tem seção transversal retangular, como aqui mostrado. Então, a dimensão maior é a dimensão na direção Z e a outra é ortogonal a ela, que é o eixo Y. Essas duas vigas ali apoiadas aplicam duas forças, uma à esquerda e outra à direita. A força à direita nós chamamos de P1, e se nós olharmos lá no plano da seção transversal, ela é aplicada a uma distância em relação ao eixo Y igual a 32 centímetros. Esta força P1 tem intensidade de 1.650 kN e, como mostrado aqui, é uma força de compressão. Além desta, nós temos uma outra força, que é a força P2, aplicada agora à esquerda do eixo Y. Então, esta força P2, também de compressão na seção transversal, tem intensidade de 600 kN e excentricidade em relação ao eixo Y de 15 centímetros. Ambas as forças, P1 e P2, são aplicadas sobre o eixo Z, o que significa dizer que ambas geram momento ou flexão em torno do eixo Y. Bom, tendo isso em mente, os nossos objetivos aqui são determinar as tensões normais máximas. Então, com essas duas forças axiais excêntricas aplicadas, quais as tensões máximas que surgem nesta seção transversal retangular? E, além disso, determinar a posição da linha neutra. Então, esses são os nossos dois objetivos com este problema. Aquela força P1, que vale 1.650 kN e tem uma excentricidade de 32 centímetros, gera, em relação ao eixo Y, um momento fletor igual a 52.800 kN/cm. E este momento causa um giro que traciona as fibras à esquerda e comprime as fibras à direita. Para representar isso, nós vamos colocar aqui um sinal negativo, só para indicar o sentido deste momento fletor. Este momento fletor, gerado pela força P1, pode então ser assim representado na seção transversal, um momento que gera tração à esquerda e compressão à direita do eixo Y. Temos também a força P2 atuando na seção transversal. Então, P2 está aplicada com uma excentricidade de 15 centímetros. Ela, ao contrário de P1, é aplicada à esquerda de Y, gerando um momento fletor que vale 600 vezes 15, que dá 9.000 kN/cm. Este momento fletor gera, lá na seção transversal, um momento com esta orientação, em que eu tenho agora tração à direita e compressão à esquerda. Para eu saber o momento resultante da atuação desses dois momentos na seção transversal, basta eu somar os dois. Como eles têm sentidos contrários, um entra com sinal negativo, então M1, esta orientação é negativa, e a orientação contrária é positiva. Fazendo o somatório, nós encontramos então um momento resultante gerado por este par de forças aplicadas na seção transversal, que vale 43.800. Bom, qual é o sentido deste momento? O mesmo sentido de MY1. Se a gente olhar aqui, ele é predominante em relação ao outro. Então, nós temos atuando lá na seção transversal esse MY de 43.800, que agora, então,
resultante daqueles dois outros momentos gera tração à esquerda e compressão à direita do eixo Y. Além disso, nós temos a força axial centrada. Então, nós trocamos o efeito dos momentos por um momento equivalente, e ao fazer isso, nós podemos agora levar essas duas forças para o centro geométrico da seção. Ambas são de compressão, então, para eu obter a resultante de forças, basta eu somá-las e eu encontro, então, uma força resultante de compressão de 2.250, agora aplicada no centro geométrico da seção. Então, o que eu fiz foi construir um sistema equivalente em que as forças e os momentos estão atuando sobre eixos que passam no centro geométrico da seção. Então, para isso, eu somei as forças e escrevi aqui a força resultante e vi os efeitos gerados pelas excentricidades em relação ao eixo que eu tomei como referência. Então, este sistema de forças aqui mostrado é equivalente a este que estava aqui e que era o sistema inicial de forças. Então, o próximo passo agora é a determinação das propriedades da seção transversal. Então, eu vou precisar da área da seção transversal e vou precisar do momento de inércia em relação ao eixo de flexão. Então, uma seção retangular, base 25, altura ao cubo, 60 ao cubo, sobre 12. Chegamos, então, no momento de inércia do eixo Y de 450.000 centímetros a quarta. Muito bem, então agora nós conhecemos os esforços, conhecemos as propriedades da seção transversal, temos condições de determinar as tensões normais na seção transversal. Lembrando que o nosso objetivo são as tensões normais máximas. Então, para determinar as tensões normais na seção transversal, eu tenho aqui a combinação da força axial e do momento fletor. Então, o momento fletor atua em torno do eixo Y, então MY sobre IY vezes Z. Vejam que este momento produz tração onde Z é positivo. Então, onde Z é positivo, as tensões têm que dar positivas. E a força axial é uma força de compressão, então ela gera compressão em toda a seção transversal, por isso o sinal negativo. Então, olhando lá na seção transversal, a parcela correspondente à força axial centrada gera uma tensão de menos 1,5 kN por centímetro quadrado. Então, compressão em toda a seção transversal. O momento fletor gera, então, tensões de tração na face à esquerda e tensão de compressão no lado direito do eixo Y. E a parcela correspondente ao momento fletor, MY sobre IY vezes Z. Então, as tensões devidas à flexão dependem da distância Z em relação ao eixo em que atua o momento fletor. Muito bem, e aí nós chegamos, então, à equação que representa a tensão normal na seção transversal para este problema que nós queremos resolver. Então, a tensão num ponto qualquer da seção é dada por esta equação que está aqui mostrada, em que a primeira parcela é constante e decorre da força axial centrada, e a segunda parcela é variável, varia em função de Z, e é decorrente ou é gerada pelo momento fletor atuando no eixo Y. Muito bem. Então, agora vamos determinar as tensões normais em diversos pontos da seção e encontrar a posição da linha neutra. Então, nós temos aqui definidos 4 pontos na seção transversal, que são os cantos A, B, C e D. E aí, nós vamos substituir as coordenadas. Então, o ponto A está localizado aqui nesse extremo superior esquerdo, tem coordenada Z 30 e coordenada Y 12,5, resultando numa tensão normal de 1,42 kN por centímetro quadrado. Então, em A, nós temos tensão de tração. Em B, que é o ponto oposto, na mesma linha, então, eu tenho Z igual a 30 e Y igual a menos 12,5. Então, gerando uma tensão normal igual de 1,42, porque a tensão normal, devido à força axial e ao momento fletor, não depende da coordenada Y. Em C, basta substituir as coordenadas. Então, C é aquele cantinho que tem
menos 30 e 12,5. Então, eu tenho tensões de compressão de menos 4,42. E no ponto D, basta substituir de novo a coordenada Z igual a menos 30 e eu tenho tensões também de menos 4,42. Traçando o diagrama de tensões normais na seção, então nós temos em A, tração, em C, compressão, em B, tração e em D, compressão. Então, olhando para esse esquema, nós já percebemos que a linha neutra está passando por aqui, em algum lugar à esquerda do eixo Y que passa pelo centro geométrico da seção. Muito bem, basta agora encontrar a linha neutra. Mesmo que eu não tivesse traçado o diagrama de tensões, se eu observar a equação da linha neutra, eu já consigo perceber que ela não passa no centro geométrico da seção. Então, para encontrar a equação da linha neutra, basta pegar a tensão e igualar a zero. Quando eu igualo a zero, se eu uso a coordenada Z igual a zero, que corresponde a este ponto, eu vejo que isso aqui não dá zero. Então, esta equação já mostra que, por conta da força axial aplicada na seção transversal, a linha neutra não passa pelo centro geométrico da seção. E aqui, nesse caso, ela passa onde Z é igual a 15,42. Então, exatamente aqui neste ponto. Então, a partir de Y, no sentido positivo de Z, em relação ao eixo Y que passa no centro geométrico da seção, há uma distância de 15,42 centímetros, a linha neutra está localizada. Então, assim nós encontramos aonde está a linha neutra e a tensão, as tensões máximas. Então, a máxima tensão de tração é 1,42 e ocorre nesta lateral AB, e a máxima tensão de compressão, menos 4,42, e ocorre na face oposta, face CD. Imagine que para o mesmo pilar analisado na situação anterior, eu tenha lá as duas forças axiais P1 e P2 posicionadas aqui da mesma forma. Elas têm a mesma intensidade, mas agora eu tenho um limitador adicional. Imagine que este pilar confeccionado em concreto não pode estar submetido a tensões de tração, ou seja, como o concreto é um material que não resiste a tensões de tração, então eu vou limitar a seção transversal de forma que ocorram apenas tensões de compressão na seção. Então, para isso, eu quero saber quanto deve valer, ou qual deve ser a dimensão B, de forma que, ao aplicar aquelas forças P1 e P2 excêntricas, eu tenha na seção transversal apenas tensões de compressão. Lembra que na situação anterior, com a dimensão B igual a 60 centímetros, surgiram tensões de tração e tensões de compressão na seção transversal. Então, agora eu quero eliminar as tensões de tração. Para isso, vou assumir P1 igual a 1.650, como no caso anterior, a excentricidade de P1, 32 centímetros, P2 igual a 600 kN e a excentricidade de P2 igual a 15 centímetros. Então, as forças aplicadas e as excentricidades permanecem as mesmas. Nós já vimos que este par de forças, com essas excentricidades, podem ser substituídas por este momento aqui resultante, que atua em torno do eixo Y e que vale 43.800 kN/cm. E por uma força axial centrada de compressão igual a 2.250 kN. Então, para esse carregamento, esta combinação de força axial centrada e momento fletor, quanto deve ser B para que não ocorram tensões de tração? Então, para esta seção transversal, com esta força axial centrada de 2.250 e este momento fletor de 43.800 kN/cm, eu quero saber a dimensão B para que não tenha tensões de tração na seção. Começamos esta análise calculando as propriedades geométricas da seção. Então, eu vou reescrever a área
e o momento de inércia em relação ao eixo Y, levando em conta aquela dimensão B, que é o que eu pretendo determinar. Conhecidas as propriedades geométricas, o próximo passo é escrever a equação da tensão normal. Bom, tensão normal, então, depende de uma parcela da compressão e uma parcela do momento fletor. E aqui eu imponho a condicionante para que não haja tensões de tração, ou seja, para que não haja tensões de tração, é preciso que, de acordo com a minha convenção em que tensões de compressão são negativas, eu tenho que escrever a equação da tensão menor ou igual a zero. Isso feito, substituindo os valores da normal, da área, do momento fletor e do momento de inércia, eu fico com esta equação que representa a tensão normal em qualquer ponto da seção. Essa equação depende de Z. Então, Z mede a distância entre o eixo que tem o vetor momento e o ponto onde eu quero calcular as tensões normais. Se eu observar aqui pela forma como o momento fletor está aplicado, ele traciona a região à esquerda de Y e comprime a região à direita. Ou seja, onde eu tenho possibilidade de ter tensões de tração é onde Z é positivo. E mais do que isso, onde pode ocorrer a máxima tensão de tração é onde Z vale B sobre 2. Então, é aqui, neste ponto, que eu vou impor esta condição de que a tensão tem que ser menor ou igual a zero. Por quê? Porque se eu garantir que aqui, onde ocorre a tensão máxima de tração, ela não ocorra, o restante estará todo comprimido. Então, reescrevendo e substituindo Z por B sobre 2, eu chego nesta equação e consigo determinar B, o menor valor de B, para que eu tenha apenas tensões de compressão. Bom, então, se B for maior ou igual a 116,8 centímetros, eu tenho a garantia de que na seção transversal ocorram apenas tensões de compressão. Vamos verificar isso? Então, eu vou determinar as tensões normais para este valor limite de B. Então, para esse valor limite de B, Z vale B sobre 2. Então, eu estou calculando a tensão exatamente aqui neste ponto, substituindo lá na equação da tensão normal. Agora, eu vou tirar a condicionante, porque eu quero saber qual é o valor da tensão normal aqui, onde eu disse que não podia ter tensão de tração. Então, vou substituir B e vou encontrar uma tensão igual a zero. Por quê? Porque eu adotei B igual ao limite. Então, o menor valor de B resultará numa tensão aqui na face mais tracionada igual a zero. E na região comprimida, na face mais comprimida, quanto vale a tensão? Vamos ver? Então, na face mais comprimida, eu tenho Z igual a menos B sobre 2, que resulta numa tensão de menos 1,54 kN por centímetro quadrado. Então, agora, se eu marcar novamente os pontos A, B, C e D e traçar o diagrama de tensões normais devidas à flexocompressão, eu tenho em AB tensão zero e em CB tensão de menos 1,54. Bom, com B igual ao menor valor para que eu não tenha tensões de tração na seção transversal, a linha neutra está passando exatamente aqui nesta linha nesta linha AB. Então, a linha neutra está posicionada exatamente neste segmento AB ou nessa face AB da seção transversal. Uma análise que eu poderia fazer é a seguinte: eu tenho duas forças excêntricas aplicadas, agora eu quero manter a seção transversal que eu tinha inicialmente e quero saber qual é a máxima excentricidade da força axial, da força normal, para que não surjam tensões de tração na seção. Então, agora eu vou fixar a dimensão da seção transversal no valor inicialmente proposto e quero saber qual a máxima excentricidade da força axial para que não surjam tensões de tração. Então, agora o meu objetivo é, novamente, ter apenas tensões normais de compressão, mas para isso eu quero determinar qual é a excentricidade máxima. Então, vou trabalhar com aquela ideia de núcleo central
que nós vimos na parte teórica referente à flexão composta. Agora eu preciso reescrever um sistema de forças. Então, eu tinha inicialmente a força P1 aplicada à direita do eixo Y, aplicada com uma excentricidade de 32 centímetros. A força P2 aplicada à esquerda de Y, com uma excentricidade de 15 centímetros. E esta força vezes essa distância, esta outra força vezes aquela excentricidade, geravam um momento resultante que valia menos 43.800 kNm. E uma força normal, que era a soma dessas duas e que valia 2.250. Então, eu tinha ali um sistema equivalente a este aqui anteriormente e inicialmente aplicado naquele pilar. Acontece que agora eu quero reescrever aquele momento em função de uma excentricidade. Então, ao invés de colocar o momento aplicado no centro geométrico da seção e a força normal aplicada no centro geométrico da seção, eu vou deslocar essa força axial de forma que ela, com sua excentricidade, gere aquele momento fletor ali colocado. Então, eu vou criar um novo sistema em que eu vou escrever a força normal, que eu já tinha, e o momento fletor será a força normal vezes uma excentricidade. E o que eu quero saber é justamente quanto vale essa excentricidade para que eu tenha na seção transversal apenas tensões de compressão. Então, agora eu tenho um sistema com esta configuração. Então, eu desloquei a força axial de forma que ela, aplicada excentricamente em relação ao eixo Z, gere um momento fletor com o mesmo sentido daquele momento fletor inicialmente aplicado. Então, aqui também, esta força produz tração à esquerda e compressão à direita de Y. Muito bem, então agora eu vou procurar essa excentricidade EZ, com a qual eu tenho que aplicar aquela força axial, de forma a produzir na seção transversal apenas tensões de compressão. Então, eu vou procurar um trecho daquele núcleo central que nós vimos na aula teórica sobre flexão composta. Então, para isso, eu vou escrever a equação da tensão normal. A exemplo do que fizemos no exercício 2, a tensão normal tem que ser menor ou igual a zero, para representar que eu tenho apenas tensões de compressão na seção. E, além disso, né, agora eu vou substituir as componentes, então eu tenho a força normal dividido pela área, e aqui eu tenho o momento fletor, escrito na forma de força normal vezes a excentricidade EZ. A exemplo do que fizemos anteriormente, eu vou procurar o ponto na seção transversal mais distante possível do eixo em que eu tenho a flexão. Então, para Z igual a 30, então nesta face é onde eu posso ter as maiores tensões de tração. Então, lá eu vou impor a condição de que a tensão tem que ser menor ou igual a zero. Então, isso feito, eu vou encontrar esta equação, com a qual eu encontro que a excentricidade da força axial em relação ao eixo Y deve ser menor ou igual a 10 centímetros para que eu tenha na seção transversal apenas tensões de compressão. Então, se eu fizer isso, se eu aplicar a força axial a uma distância de até 10 centímetros em relação ao eixo Y, eu tenho a garantia de ter apenas tensões normais de compressão na seção. Então, eu tenho agora, verificando quais são as tensões geradas para aquela excentricidade de 10 centímetros. Então, para a excentricidade de 10 centímetros, simplesmente tomei a equação anterior, agora sem a imposição de que a tensão tem que ser menor ou igual a zero, e eu vou calcular a tensão. Então, eu verifico que para este ponto, se eu aplicar aquela força axial com aquela excentricidade de 10 centímetros, eu tenho tensões nulas nessa extremidade, porque eu tomei aqui o limite inferior, EZ igual a 10 centímetros. Na face oposta, onde Z é igual a menos 30 centímetros, eu tenho então as máximas tensões de compressão, que aqui no caso é igual a menos
3 kN por centímetro quadrado. Então, o que se conclui desta análise? Que eu defini aqui um trecho do núcleo central, sobre o qual, se eu aplicar a força axial excêntrica, eu tenho a garantia de surgimento apenas de tensões de compressão na seção transversal. A partir deste valor, então, para excentricidades acima de 10 centímetros, começam a surgir tensões de tração. Se a análise fosse feita aplicando esta força no outro lado, no sentido positivo do eixo Z, eu iria encontrar aqui um trecho neste lado, também correspondente a outra parte do núcleo central. Vamos agora, então, representar as tensões normais da seção e a linha neutra. Então, agora eu tenho aquela força excêntrica aplicada com 10 centímetros, de forma que é para ter apenas tensões de compressão na seção. Então, tomando os segmentos AB e BC como referência, eu tenho no ponto A 0, na face oposta no ponto C menos 3, e o mesmo vale entre B e D. Então, eu tenho novamente tensões nulas no segmento AB e tensões máximas de compressão no segmento CD. Ou seja, a linha neutra está posicionada exatamente sobre o segmento ou a face externa BC desta seção retangular. Caso eu aplique uma força excêntrica com excentricidade maior do que 10, começam a aparecer aqui tensões de tração e a linha neutra vai se movimentando neste sentido. Caso eu aplique a força com uma excentricidade menor do que 10, mas sobre aqui o núcleo central, a linha neutra vai se afastando desta face no sentido positivo do eixo Z. Muito bem. No exemplo que nós vimos aqui, nós trabalhamos com um problema de um pilar submetido a duas forças axiais excêntricas e para ele nós fizemos 3 análises distintas. Na primeira delas, nós determinamos as tensões normais máximas na seção transversal decorrentes da atuação simultânea da força axial centrada e do momento fletor aplicado. Numa segunda análise, nós procuramos quanto seria a dimensão B, a dimensão horizontal da seção retangular, de forma que não aparecessem na seção transversal tensões de compressão. E numa terceira análise, nós procuramos então quanto seria a excentricidade de uma força axial excêntrica, valendo a soma das duas forças axiais aplicadas inicialmente, para que não surgisse na seção transversal tensões de tração. Então, nesse terceiro problema, nós determinamos o trecho do núcleo central, ou seja, uma reta sobre a qual, caso eu aplique a força axial, eu tenha a garantia de que não surge na seção transversal tensões de tração. Então, por hoje é só. Um abraço e até mais.